Vamos fazer a nossa frequência, tá certo? Mas vamos logo abrindo aí na página 170 e 171, tá certo? Sexto ano A. Eu tinha ouvido Ana Luísa. Ana Luísa. Cadê o chat? Bom, Ana Luísa não tá, né? Yasmin Albuquerque, tá? Tá presente. Ashley Raika. Ashley se encontra no chat, é melhor, tá? No chat é melhor. Caio se encontra. David, Ellen, acredito que não se encontra. João Vitor. Maria Clara Cavalcante se encontra. Maria Luísa. É Thiago 13 o nome, né? Mas não tá aqui. Yasmin Silvestre. Yasmin. Mariana Vitória tá aqui. Agora tá. Monique também tá. Nátia Vanessa. Nátia parece que não se encontra. Samantha Jennifer. Samantha não tá. E o Taiwan. Agora vamos para o B. Ana Cecília. Cecília tá aqui. Aika Pinheiro. Não. Danile tá aqui. Danile Nogueira, né? Maiana também. Gabriel. João Pedro. presente. João Pedro não. Letícia Borges. Márcio da Silva. Maria Clarissa. Letícia Gomes. Miguel Ângelo tá aqui, tô vendo ele. Mara faltou de novo. Pedro Maciel não voltou ainda. Ronald Monteiro tá aqui. José Henrique Sena. José Henrique é Francisco Francelli, né? E ainda não chegou. E o Juan Pablo. Bom, vamos lá. Frequência feita. Vamos abrir nosso livro de história, tá bom? Página 170, vamos lá. Professor, eu não queria interromper o senhor, mas é que o meu celular tá 3%, eu vou ter que pôr ele para carregar. Tá bem. Tudo bem. Mas faz o seguinte, não sai agora não. Só te dizer isso aqui, assiste, saiu. Alguém disse para ela assistir a aula no YouTube, tá bem? Eu digo. Vamos lá. O período arcaico grego foi marcado por uma fase de transição muito importante. Faça uma análise do surgimento das cidades-estado. Qual a página, professor? Primeira questão. De qual página? 170. Posso falar? Pode. O fenômeno político das cidades-estados que não surgiu somente na Grécia, mas já tiveram um papel especial na Grécia, se deu fortes ligações com o sistema dos gênios. Os games, né? Professor. Tá correto? Até agora tá. Você colocou só isso? Foi. Tá bem, todas as informações estão corretas. Professor. Você pode ler o seu? Pode, claro que pode. Aqui. Por causa da herança cretense, os gregos possuíam uma centralização política onde reis governavam palácios. Mas o surgimento das cidades-estados se deu pela influência da organização política dos
portugueses durante o período em que governavam parte da Grécia. Ah, tá correto. Pode Tá falar a correto. minha? Pode sim. Peraí. É a 1, né? A 1. É a página 170, né? Deixa eu só ter certeza, porque vai que eu li errado. Sim, parte 170. A cidade barra estados surgiram na Grécia com uma forma de sofisticar os modos de divisão do trabalho, pautadas pelo princípio de autonomia local dos povos. Tá certo? Eu acho que não tá. Olha, eu diria que... Aliás, mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguém quer dar alguma resposta? Posso ler, professor? Pode sim. O fenômeno político das cidades-estado, que não surgiram somente na Grécia, mas lá tiveram um papel especial, na Grécia se deu com fortes ligações com o sistema dos gênios ou gênios, e com as características dos territórios gregos. Tá correto, tá correto. Tá, todo mundo respondeu correto. Eu só vou colocar alguns pequenos detalhes a mais, tá bem? O senhor quer que a gente complete, professor? Se você vê alguma imperfeição aqui, alguma coisa para acrescentar, sim, peraí. Só colocar aqui a frequência desse rapaz. Ele já chegou aqui agora, José Henrique, né? Pronto. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Chegou por aqui também. Mariana Vitória. Mariana Vitória coloquei lá no ar. Coloquei, né? Pronto. Tem mais ninguém para acrescentar para você, né? Não necessariamente é corrigir, tá bem? Ou tá, só para você ver os detalhes por inteiro, tá bem? Que teve algumas coisas que não foram faladas, né? Professor, preciso acrescentar ou não? Eu também, sugiro... A minha tá boa, professor? Não. Todas estão boas. Eu estou só colocando alguns detalhes a mais, tá bem? Copiaram. A gente vai ter que colocar isso tudo aí, professor? Não precisa colocar desse jeito, não. Só para vocês... vocês podem tirar um print, uma tá? Das pergunta. respostas e colocar aí. Oi, pode Uma perguntar. pergunta. O nosso alfabeto a gente pegou ou a gente inventou? Não é a gente pegou, a gente inventou, né? Ele é a origem, né? Ele não é a origem, não. Ele é resultado de um processo de adaptação e aperfeiçoamento, né? A gente viu que os primeiros a desenvolverem um alfabeto com uma certa inteligibilidade como o nosso foram os fenícios, né? Essa é a maior herança da Fenícia para a população ocidental, né? De lá para cá, o alfabeto foi se modificando, foi se adaptando de acordo com a cultura com a qual ele chegou, né? Até que hoje ele se tornou o mais universal, né? Nosso alfabeto que a gente usa aqui no Brasil, ele é o mais universal que existe, né? A gente tem outros alfabetos, como, por exemplo, o alfabeto cirílico, que é aquele alfabeto usado na Rússia, né? A gente tem os alfabetos orientais, que são aqueles alfabetos indonésio, chinês, tailandês, japonês, coreano, que cada um tem a sua particularidade, né? Dentre outros alfabetos com algumas pequenas modificações, né? Professor, você sabe... Então,
Por que o nosso alfabeto, o Q e o P e o D, é a mesma letra, só que só muda alguns detalhes? E ninguém reclamou disso. Como é? Olha no chat, a palavra Q, P e D é a mesma, é igual. E todo Não, mundo não é a consegue mesma. diferenciar. Não, É a não é a mesma, mesma, não. só muda algumas Não, coisas. não, 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 não. Não é a mesma, não. É a mesma coisa que você falar. Deixa eu ver aqui. Tem outras letras parecidas aqui. Que o C e o Q tem a mesma função. Não é bem assim. São diferentes. Mudou um sinal, tá diferente, cara. Então aí não é nem pra gente discutir. Tá bem? Professor, você saberia dizer o que faltou aqui na minha? Porque aqui não cabe. Mas Como é, Taina? saberia dizer o que faltou na minha resposta? Sim, tá certo, sim. Tá bem? Não, o que faltou complementar? Você disse, Não, você resumiu, tá bem? Você resumiu, tá correto. Eu só coloquei mais detalhes, mas você resumiu, tá bem? Então eu não preciso botar mais nada, né? Deixa a minha resposta do jeito que tá, né? Sim. Se faltar algum detalhe muito importante, eu falo, tá bem? Tá. Vocês falaram da cultura dos núcleos, dos games. Não, Acho que teve uma resposta que falou dos aqueus, né? Quem eu não não falou dos games, fale, tá? falei eu eu falei falei, foi de nada. eu não falei dos games. Eu falei o seguinte, eu posso repetir minha resposta? Caso Pode. É o seguinte, por causa da herança cretense, os gregos possuíam uma centralização política onde reis governavam palácios. Mas o surgimento das cidades-estados se deu pela influência da organização política dos aqueus durante o período em que governava parte da Grécia. Posso? No caso, você acrescenta aqui de esses núcleos até tribos, tá certo? Vamos para a segunda questão. O que foram as polis e como se organizavam? Posso falar? Pode. Polis é uma palavra grega que podemos traduzir como cidade. Elas eram unidas politicamente independentes, uma das outras, com os seus próprios governos. Tá correto? Tá correto. Só Posso ler a lembrar. minha? Pode. Pode sim. As polis eram as cidades-estado autônomas, onde cada uma possuía seus reis, costumes, leis, etc. Possuíam ágoras, onde eram realizadas assembleias para discussões políticas, além das acrópolis, que são os mais altos de cada cidade-estado, e templos religiosos atribuídos a deuses gregos. Mais alguém? Posso? Posso? Quem é, hein? Clara? Pode sim. Pode sim. Eles eram unidades políticas independentes umas das outras, com seus próprios governos, leis e sistemas tributários, assim como seus próprios líderes, e adotavam sistemas locais que eram profundamente distintos. Em Atenas, por exemplo, existia a democracia. Tá correto de todo mundo, mas com algumas pequenas correções para a gente fazer. Vamos lembrar o seguinte: cidades, não apenas cidades, tá? Eram cidades-estado, tá certo? Porque quando você fala as polis eram cidades, Baturité é uma cidade, Mulungu é uma cidade, Fortaleza é uma cidade. As polis eram cidades-estado. Elas tinham autonomia. Só um momentinho. Elas tinham autonomia, né? Elas tinham. E até onde ia essa autonomia? Era uma autonomia absoluta sobre leis, sobre administração, sobre costumes próprios, certo? Elas também tinham uma estrutura que era basicamente a cópia uma das outras, né? Elas tinham as ágoras, que eram os locais de reuniões políticas. Tínhamos a Acrópole também, né? Onde se praticava a religião. Cada uma tinha essa estrutura, tá certo?
Mais alguém? Não? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a resposta aqui para vocês, tá? Então vamos lá. O que eram as me esqueci fotos, de falar a minha 2. Me esqueci de falar a minha 2. A Pode gente falar. ainda tá na 2? A gente? Sim. Vamos sim. A Polis, eu tinha que fazer um resumo porque eu tinha pesquisado e eu achei muita coisa. Eu não sabia se eu botava tudo ou não. Aqui. A Polis, ela é controlada por uma oligarquia aristocrática e se organizava basicamente por homens livres, os cidadãos deles e etc. Eu acho que o começo não faz sentido, porque... A minha tá certa, professor? É. A minha tá certo, certa? sim. E a minha tá certa? Tá certo também. A minha tá certa? Tá sim. Só acrescenta essa parte de cidade e estado, tá bem? Ou Miami? Tá bom. Quem quiser pode tirar um print, tá? Da resposta, para acrescentar depois, quando a aula acabar, talvez seja mais interessante. Como surgiu a aristocracia social, dona da maioria das terras cultiváveis na Grécia Antiga? Posso falar? Timon pediu primeiro, dessa vez ele foi mais rápido. Aqui. Quando a valorização. Provavelmente está incorreto. Essa aqui. Quando a valorização e a centralização das terras estiveram nas mãos de uma elite social. Pode falar minha Tá resposta? bom. Pode sim. Não era depois do Ela muita Taquaral? terra. Dá certo, dá certo. Lá, fala, Maria. Aristocracia é uma forma de governo na qual o poder político é exercido por nobres. Tá totalmente errado, né? Pode falar a Peraí. minha agora? Essa que eu botei, o Só senhor um tinha momentinho, cara. falado. Só um momentinho. Maiane, presta atenção. Você falou que é aristocracia. Está correto a sua resposta? É uma verdade o que você disse. Você disse o que é aristocracia. Ok. Mas você não falou o que é, né, o que foi, como surgiu a aristocracia social, que era dona das terras cultiváveis na Grécia. Tá? É essa informação que a questão quer, né? Tem todo um contexto histórico social para você falar. Tá bem? Você só deu a definição de aristocracia. A informação que você deu é verdadeira, tá? Não deixe de estar errado. Mas não é a resposta adequada para essa pergunta aqui, tá bem? Vamos já colocar uma resposta sensacional aí. Pode falar, Caio. Foi interrompido 2 vezes agora, eu posso falar. Pela muita terra e agricultura. O senhor tinha falado disso no dia que o senhor passou essa atividade. O senhor falou um pouco, aí o senhor falou. Lembra? Uhum. E a sua resposta é? Qual é a sua resposta, cara? Eu acabei de falar, pela muita terra e agricultura. Tá um pouco solto, né? A aristocracia É que social na eu Grécia. tinha falado isso, eu pensava que é. Peraí. A aristocracia social na Grécia se deu em função da valorização da terra e do crescimento da produção agrícola, que logo financiou o desenvolvimento do comércio marítimo, com o advento da propriedade privada das terras. Essa aristocracia se consolidou, né, com a valorização da propriedade privada, tá bem? Agora sim, falou da aristocracia social. Lê de novo, Timon, por favor. A minha. Quando a valorização e a centralização das terras estiveram nas mãos de uma elite social. Tá bem. E você coloca aí que isso consolidou o comércio marítimo, tá? Só para finalizar com chave de ouro, né? Consolidando, vírgula. Assim, vírgula, o comércio marítimo. Aí pronto. Isso que a gente tinha falado.
Viu, Maiane? Pega essa resposta aqui, tá bem, minha querida? Aí fica muito bom. Posso falar a mim, professor? Dá 3, né? Uhum. Pode sim. A aristocracia teve origem da necessidade de um novo governo que criaria e colocaria a tirania imperialista. Foi bem enfática, mas fale sobre essa questão da valorização da terra também, tá bom, meu querido? Tá aqui a resposta, tá? Se você quiser tirar um print. Só uma pergunta aqui. Tem alguém daqui que assiste às aulas no computador ou no notebook? Eu, professor, eu tenho um tablet. Antes eu assistia. Só que assim, Pronto. professor, eu tenho um tablet e computador, mas no tablet Só uma falha mais. pergunta. Vocês sabem tirar print no notebook ou no computador? Eu ensinei no tablet, em geral no computador. Eu sei no celular, mas no Peraí. computador não. 4 pessoas falaram de uma vez. Coloquem aqui no chat. Eu sei ou eu não sei tirar print no notebook? Não sei nenhum dos dois. Pronto. Não É o sabe seguinte. tirar no celular? Eu uso o Pronto, tablet, pessoal. tablet. Pronto. Silêncio agora, silêncio, tá bom? Tem uma tecla. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é melhor do que eu perder tempo aqui da aula explicando isso, tá? Porque aí você salva o print da tela e deixa como uma imagem também, tá bom? Mas depois eu ensino isso para vocês. Próxima questão. O conceito de tirania, ao longo da humanidade, teve vários sentidos. Na maioria das vezes, significava a opressão dos governantes, contra seu povo. Professor? Mas o que foi? Nada não, que pra mim havia travado no momento. Desculpa. Certo. Mas o que foi a tirania na sociedade grega? Posso falar? Pode. A tirania na sociedade grega era quando alguém escolhia governante durante um período de crise. Um governador, na verdade. Tá certo? Posso dizer a minha? Está dentro da ideia correta. Pode falar, Taima. Então, eu coloquei o seguinte. Foi um sistema político onde um grupo ou indivíduo toma decisões políticas, econômicas e sociais sem depender, aliás, de qualquer outra estrutura. Mais alguém? Caio, Gabriel. Não? É o seguinte. Vamos lá. Diante da insatisfação social em função da aristocracia em conduzir e administrar a sociedade, explorando seu povo, vários conflitos, mas não sabe, surgiram. Para conter essa situação, instituiu-se um modelo de organização política chamado de tirania. Esse sistema livre, né, esse sistema teve características de transição para a democracia. Aos tiranos, que poderiam ser uma pessoa ou um grupo social, caberiam as tomadas de decisão. Pode manter, tá? Tá. Todo mundo que falou, tá bom? Quinta questão. Minha questão tá certa? 4? Só repete para mim, mãe, porque eu fiquei falando aqui, faltaram algumas coisas. A tirania na sociedade grega era quando alguém escolhia um governante durante um período de crise. Sim, ficou ótimo, ficou bem resumido, aliás, ficou muito bom. Quinta questão. A sociedade grega, frente ao sistema político tirânico, foi grande e intensa, a ponto de enfraquecer os aristocratas, que tiveram de tomar medidas que acalmassem
a situação. Quais foram essas medidas? Posso falar? Uma fala, Pode falar, Maia. Na Grécia, assim como em Roma, as classes dominantes tiveram, Dominantes, tá? tiveram de fazer concessões políticas e econômicas às classes dominadas. E Tá quais foram? correto? Ah, eu não botei. professor, eu posso dizer minha resposta? São praticamente aqueles três tópicos da página 169. E são eles aqui. Incentivou a Pode falar. expansão territorial para colonizar outras terras e proporcionar uma maior área de cultivo. Movimentou ainda mais o comércio, pois com o maior número de terras a produção cresceria. Dessa forma, aumentou-se a produção de vinhos e azeite, fortalecendo a economia interna. E, com o maior número de terras produtivas na Grécia, necessitava-se que a mão de obra acompanhasse esse crescimento. Assim, o escravismo passou a ser usado geralmente como prisioneiros de guerra. Ficou A boa. gente, a gente tá falando a resposta da 4 ou da 5? Tá aqui, ó, escrito o número 4 aqui com a resposta. Foi a última mensagem que eu pus. Tá bom? Pode falar a minha resposta da 4? A gente já tá na 5. Mas pode falar a minha da 4? Que eu botei diferente. Vai. Era uma de governo usada em era uma de governo usada em situações Começa de novo. Era o quê? era de governo usada em situações excepcionais na Grécia, em alternativa à democracia. É assim, acho que tá errado. É porque eu não entendi as primeiras palavras. Era uma do que de governo? O conceito de tirania era de governo, usado em situações excepcionais na Grécia em Sim. Situações de... alternativa à democracia. É que eu não expliquei o começo, eu só botei era uma de governo. E era pra ter Agora explicado sim. no começo. Aqui estava realmente um pouquinho incompleto, né? Posso falar minhas 5? Pode. Constituições políticas e econômicas classes dominadas. As medidas, né, foram a criação do ostracismo, que era a punição que bania a pessoa da região e mandava a um local distante, né, sem poder voltar por 10 anos, que a gente viu, e sem poder entrar em contato com ninguém. Um verdadeiro exílio. O incentivo à expansão territorial para colonizar outras terras e proporcionar uma maior área de cultivo. O estímulo do comércio, ampliando a produção de vinhos e azeites, e a utilização de escravos como mão de obra na produção agrícola das polis, das cidades-estado, da Grécia. Pessoal, só refazer aqui a chamada aqui, porque parece que entrou muita gente aqui que não estava presente antes. Francisco Francélio é quem mesmo, hein? Francisco Francélio, esse perfil é de qual aluno? Henrique Senna, né? Professor. Sim, eu coloquei. Só um momento, tá? Eu tô ocupado aqui. Tiago 13, quem é? Tiago 13, que não estava na hora da chamada? Tiago 13 não está ouvindo, não está assistindo aula, está só com o perfil aqui ligado. Tá bem, então, bom, pode falar, Maia. Ele falou no chat, ele é o José Henrique. A Maria Luísa pois ela não está ouvindo, né? Porque não está respondendo. Ah, agora sim, Maria Luísa, bora lá. Eu preciso ajeitar minha resposta da 5, professor. Tudo bem, Maria Luísa, tudo bem. É porque
o aluno tem que responder, tá certo? Maiane, por favor, só repete a tua resposta, porque eu ouvi um bocado de respostas e eu esqueci. Pode falar. Na Grécia, assim como em Roma, as classes dominantes tiveram de fazer concessões políticas e econômicas às classes dominadas. Concessões políticas e econômicas, né? É um impulsionamento econômico, né? Eu diria que está dentro da ideia correta. Tá bom? Professor, eu fiz uma pequena complementação agora. É bem simplesinho. Coloquei, além de uma punição àqueles que desobedecessem. No caso, a Não é? oratriz. Eu coloquei, além de uma punição àqueles que desobedecessem. Tá certo. Continuando. Agora a gente vai. A gente já tinha visto, né? Um pouquinho de nada desse final da página 171, né? Mas eu vou começar a leitura daqui mesmo, tá bom? Esparta e sua educação voltada para a guerra. A cidade-estado de Esparta foi uma das que mais se destacaram na Grécia Antiga, não por uma organização baseada na democracia, mas em função de suas estruturas voltadas para o militarismo. Diferentemente de Atenas, que dava grande importância à cultura, os espartanos investiam na formação militar para toda a população que apresentasse condições físicas apropriadas. Isso se dava pela influência dos povos dórios, também guerreiros e violentos, que migraram para a Grécia Antiga e fundaram Esparta por volta do século 9 a.C. Esparta surgiu às margens do rio Eurotas, ao sul da península do Peloponeso. Acredita-se que, por ter um relevo plano, teve de desenvolver uma sociedade militarizada que pudesse defender seu povo de possíveis invasões. Né? Um terreno plano, vai ter mais algo para tirar frente depois? Não. Terreno plano, né? Ele tem fácil acesso. Então, alguém poderia invadir aqui, né? Já um terreno montanhoso, o acesso é mais difícil, né? Então, ficaria mais complicado de invadirem aqui. Como em Esparta o terreno era plano, a população tinha que estar preparada para se defender. Próxima página. A educação voltada para a formação militar, tanto de homens quanto de mulheres, bem como uma organização política bastante centralizada e baseada na oligarquia, caracterizaram os espartanos. Também apresentavam uma sociedade com hierarquia muito rígida, sem mobilidade e estratificada. Organização política. Esparta era uma cidade-estado que não seguiu o caminho das demais, que foi a democracia. Na prática, exercia um poder centralizador, possuindo 2 reis que tinham funções específicas, mas que dependiam de outros órgãos, como a Gerúsia e a Átela. Vejamos alguns conceitos importantes na organização política espartana. Diárquia, sistema político em que isso aqui é importante, tá? Se vocês eu anotaria, marcaria de caneta, de lápis, aliás, que é melhor. Sistema político em que 2 reis governavam para executar decisões tomadas em outras estruturas. Geralmente, cuidavam das questões militares e religiosas. Em tempos de guerra, um dos reis assumia o exército. Cada um dos reis era descendente de uma das 2 famílias reinantes em Esparta. Ápela. Uma das principais estruturas políticas de Esparta era uma espécie de assembleia, da qual apenas os cidadãos maiores de 30 anos podiam participar. Estavam excluídos os periecos, comerciantes e artesãos, os ílotas, escravos
e mulheres. Cabia à Ápela eleger os membros da Gerúsia e aprovar ou não suas leis. A Gerúsia era composta por 28 gerontes, que tinham idade acima de 60 anos, os anciãos, e a função de elaborar leis e administrar e agir na aplicação da justiça, que era o Tribunal Supremo. O Aerofato era uma espécie de conselho de éforos, aliás, éforato, desculpa, éforato, dos éforos, eu troquei as sílabas, éforato, espécie de conselho de éforos, que elegia 5 membros pela Ápela e tinha a função de conduzir a realização das assembleias. Cabia também aos éforos fiscalizar a vida política e economia dos cidadãos. Todo cidadão espartano vivia em função do Estado e seguindo as suas regras. Bom, pessoal, falta menos de 1 minuto, então não vai dar para continuar. Que página? A gente estava na página 172, tá, ô Clarice? Professor, pelo menos dá para ler aquele link sobre anciãos. Um pequeno parágrafo. Ah, sim, os anciãos, né? Eram os mais velhos e sábios nas sociedades. Em civilizações mais antigas, tinham a responsabilidade de transmitir cultura e aconselhar em decisões. Em Esparta, os gerontes cumpriam essa função, né? Era o respeito aos mais velhos pela sua sabedoria. Bom, a gente fica sem atividades, tá certo? Para história, tá bem? Não haverá atividade? E agora... Não. É porque a gente está um pouquinho distante, né? Só aquela lá em geografia, tá bem? E eu vou ficando por aqui. Até mais, pessoal. Você acredita? A gente se vê, deixa eu ver, a gente se vê amanhã com história e com geografia também. Ok. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Fique com Deus. Valeu! Pratiquem a aula. Agrococalatão. Agora é melhor O aula. jubileu. Inglês. É o tio Edson? É. Ah, não. Não Mas é o tio Edson. Eu vou perguntar ao professor. É Eliane. Raila Lorena. É a tia Eliane, tá vindo, tá, Gabriel? Tia Eliane. Tristeza, Agrococalatão. Sonso Ei, pra Simon. passar, me poupe, né? Eu tava andando na floresta, aí eu vi uma pessoa cantando. Mita, jujuju, jujuju. Aí tu matou, te comeu, não. Foi nada. cara, Não. não vi nada. Aí ao ouvir ela gritando, água cocalatão. Aí eu respondi, cabelo Leila. Oxi. Eu não vi graça nisso, não, Gabriel. Aí, manda no TikTok. Não, Eu tenho. minha mãe tem. Eu Sei tenho quantos só que- seguidores. Com 4 Sim. seguidores. E olha, Eu tenho 630. Mentira. então, É sério. eu sigo bem umas 1.000 pessoas e tenho só 4 seguidores. Alguém tem um WhatsApp do Timon? Não. Eu nem tenho WhatsApp. WhatsApp não. não. Se eu tivesse, eu te adicionava e te O mandava. grupo do colégio é a minha mãe que tem. A gente já... O Gabriel não tá naquele grupo, não, né? Tá não, né? Qual grupo? BLV retardado. Não. Ah, tá. Eu vou te adicionar lá. Pera, eu Me vou te adicionar. adiciona, Mariana. Bota lá, vou te Sabe adicionar. ficar mandando figurinha. Aí a Letícia te tira na hora.